Esse mês, a DEMB completa 11 anos de ministério. Estamos aqui para contar para vocês um pouco sobre essa história. Estamos agora com a irmã Dirlene, que ela irá nos contar um pouco como ela se sente ao ver a DEMB completar 11 anos. Quais são os momentos mais marcantes na história da sua congregação? Eu estou muito feliz na igreja, Ministério de Boa Esperança, porque é onde que a minha família toda estamos congregando junto. Conte para nós um breve testemunho ou um milagre que você presenciou. Um testemunho que eu tenho é que o meu esposo e os meus 2 filhos foram batizados na igreja, né? E hoje eu posso falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou a Sueli, da Igreja do Pastor Paulo, Ministério de Boa Esperança. Estou muito alegre e feliz por completar 11 anos ali, onde eu vi meus filhos crescerem, né, se transformarem em pastor, presbítero, evangelista e a salvação do meu esposo. Então foi tudo através ali da igreja. Então eu me sinto muito feliz e honrada por ter começado desde o início nesse trabalho, né? Na época na igreja não tinha, a gente começou numa garagem e hoje a gente vê, né, como Deus prosperou a igreja, tá uma benção e eu só tenho a agradecer a Deus de ver toda a minha família ali na igreja. E o pastor Paulo é uma pessoa muito especial na nossa família, porque a gente precisando dele, ele não mede esforço para estar com a gente em momento nenhum. Então só tenho a agradecer a Deus por tudo. Como a igreja tem contribuído para o seu crescimento espiritual? Em tudo, acho que em todas as partes, porque só da alegria de eu ver toda a minha família reunida ali, na mesma igreja, meus filhos, netos, meu esposo, então a minha família toda, né? E agradeço a Deus por isso. Conte um breve testemunho pra gente sobre a sua caminhada cristã. Eu tenho muito testemunho, mas o que mais assim me tocou mesmo foi quando Deus deu a vida novamente para Monique, a minha neta. Naquele momento a gente viu Deus trabalhando mesmo na vida dela. Então esse milagre para mim é muito especial. Estamos aqui agora com o presbítero William e com a diaconisa Denise, que esteve desde o início desse ministério, né, há 11 anos atrás. Como você se sente podendo estar mais uma vez comemorando esses 11 anos da DEMB? É uma honra estar comemorando porque foi 11 anos de muita luta, muita vitória, muita batalha e uma igreja que é abençoada por Deus. Esses 11 anos, eu não vou te falar que foi só vitória, foi luta também, mas sem a igreja hoje, nós às vezes nem estaria aqui, entendeu? E Deus tem honrado, tem abençoado a minha casa, tem abençoado o meu lar. Eu tenho certeza que esses 11 anos tem abençoado muito o lar de muitas pessoas também. Muitas pessoas também têm recebido a mesma bênção que eu recebi. Então, a igreja DEMB é uma igreja muito especial para nós, que nós começamos a congregar, viemos de um momento muito difícil, Deus abençoou, Deus nos honrou e por muita graça e misericórdia, felizes estamos aí até hoje. Como a igreja impactou na vida espiritual de vocês e na formação da sua família? A igreja para nós foi tudo, né? Porque a igreja é uma base. Como você fazer uma casa, se você fazer uma casa na areia, ela vai cair. Mas se você firmar uma casa na rocha, ela não vai cair. A igreja é isso, a igreja é rocha. Estamos muito felizes, né, de estarmos na DEMB. Agradecemos ao pastor presidente, aos outros demais pastores e que Deus continue honrando e abençoando essa igreja. Estamos aqui com o irmão José Maria, que irá nos contar um pouco sobre a sua história na DEMB. Há quantos anos que o senhor é evangélico? 32. Onde aconteceu o primeiro culto da DEMB? Foi na minha casa, né? Eles estavam procurando salão, aí eu falei para eles, minha garagem aqui está disposta, se vocês quiserem vir fazer culto aqui, pode vir. Aí eles foram, teve bastante culto lá, muita gente aceitou Jesus passando ali. E eu tenho satisfação alegre até hoje, né, de ter começado essa igreja na minha casa. E o senhor imaginou que aqueles cultos que iria começar ali ia ter essa proporção de ter uma igreja, de ter um ministério grande como está sendo hoje em dia? A gente assim na hora não pensava que ela ia crescer tanto assim tão rápido, né? Porque você vê, começou um culto numa garagem, né? Mas esse Deus, que é de Deus, né? Aí aumentou, estando até hoje, né? E graças a Deus vai aumentar cada vez mais. Como o senhor se sente após 11 anos do início desse ministério? Eu fico muito alegre. E faz esse tempo e tá, eu acho que tá bem bom.
Estamos aqui com o Pastor Rodrigo, um dos fundadores da ADEMB, no qual deu início a esse grande ministério. Pastor Rodrigo, o que te motivou a colocar a ideia desse ministério, do início dessa igreja? No ano de 2014, nós estávamos passando por um momento delicado, logo após o acidente do nosso pastor, que estava acamado, acidentado, e algumas decisões tinham que ser tomadas. E eu orando e pedindo a Deus o que deveria ser feito, pedindo a Deus para que desse discernimento, Deus colocou no meu coração a abertura desse ministério. E com isso, eu me encaminhei até a casa do pastor Paulo Henrique, que é o nosso pastor presidente, e falei para ele, e de nós sentados ali na casa dele, inclusive nessa ocasião ele ainda estava na cadeira de rodas recuperando um acidente de carro, a gente discutindo algumas situações que deveriam ser tomadas. Eu perguntei para ele, com receio da reação dele, falei: pastor, e se a gente abrisse o nosso ministério? De imediato ele concordou, e pela honra e a glória de Deus já se passaram 11 anos e estamos aí trabalhando para Jesus. E após esses 11 anos, o que você se sente ao presenciar, ao ver como a igreja cresceu do início para cá? É gratidão, é muita gratidão, porque a gente começamos com esse trabalho pequeno, pela ótica humana, sem perspectiva, mas a gente sempre confiando ali no agir, no trabalhar de Deus. Esse trabalho começou, o primeiro culto foi realizado na garagem da casa dos meus avós, e de lá para cá a igreja tem crescido muito, tanto nos seus departamentos, pela quantidade de membros. E uma coisa que me chama muita atenção e que eu amo de coração é a prioridade que a nossa igreja dá pelo ensino bíblico, o ensino da palavra de Deus. E eu tenho toda a tranquilidade, a confiança de dizer que é uma igreja estruturada e alicerçada na palavra de Deus. Ver toda a minha família, minha esposa, minhas filhas, todos envolvidos trabalhando na obra do Senhor, ver meus pais e todos os nossos familiares também. E Jesus tem operado grande milagre na vida de todos nós, trabalhando para Ele. E um dia nós vamos receber a nossa recompensa lá no céu. Estamos aqui com o pastor presidente Paulo Henrique, um dos fundadores da ADEMB. Pastor, como surgiu a ADEMB? A ADEMB surgiu através de um período pouco complicado com relação a uma enfermidade eu havia sofrido. E em 2014, havia ali num período de convalescência orado a Deus por uma solução, uma providência com relação à vida ministerial. E Deus colocou no meu coração e de outras pessoas envolvidas, no caso aqui, pastor Rodrigo Júnior, juntamente comigo, juntamente com, na época, os irmãos Odair, Alexandre, William e outras pessoas, né, que peço perdão se não citar o nome. Eu quero, nesse momento, dizer que, através dessas pessoas, nós começamos aqui o trabalho, que teve um primeiro culto na minha casa, nessa mesma sala onde nós estamos aqui, e nesse primeiro culto já estabelecemos aqui a ata de fundação, e dali em diante, nosso irmão José Maria Santana, juntamente com sua esposa, nos cederam o espaço da garagem da casa deles, e lá no espaço da garagem da casa deles, nós tivemos ali o início do trabalho de forma ampla, onde nós podíamos convidar pessoas para participarem conosco, ainda com cadeiras emprestadas, mas já começamos o trabalho e algumas almas compareciam para também ouvir a mensagem da palavra de Deus, até que passamos ali para a Avenida Mariquinha Gomes, e da Avenida Mariquinha Gomes para o novo endereço onde estamos até hoje, ganhando almas para Jesus. E como o senhor se sente vendo como está a igreja hoje, a grandeza do ministério, após 11 anos, está se formando? Na verdade, eu glorifico a Deus pelo cumprimento do propósito do ministério enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Que nós estamos ali propagando a mensagem do Evangelho, falando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará, e almas têm se rendido aos pés do Senhor. Nós temos ali algumas pessoas que foram evangelizadas e viviam aí nas garras do diabo, vivendo no vício, em qualquer que seja esse vício, e estão ali hoje servindo a Deus, com a vida transformada, as famílias sendo transformadas através disso. Então, o crescimento em si, ele se dá, para mim, não só no quantitativo, mas no propósito efetivo, que é a salvação de almas. Jesus continua ali no nosso meio, batizando com o Espírito Santo, enchendo os crentes de poder, para que outros possam sair também pregar o Evangelho, assim como nós um dia fizemos e estamos fazendo até hoje. Com relação ao crescimento, também foi muito natural e espontâneo do ponto de vista humano.
mas do ponto de vista divino foi a boa mão do Senhor trabalhando. Por exemplo, o trabalho que nós temos hoje na cidade de Cruzília, que é um setor hoje, é um trabalho que também começou na casa do pastor, e um dia veio me fazer visita, e ele disse assim: pastor, e se nós iniciarmos um trabalho na sala da minha casa, eu, minha esposa e meus filhos? Esse trabalho que começou na sala da casa dele, hoje já é um trabalho que tem um porte, alcança outras cidades lá da região, e eles estão trabalhando juntamente conosco. Então, o crescimento, ele se dá pela boa mão do Senhor, que resolveu nos abençoar. Nada do homem, tudo é o Senhor.